Olá, gente. Eu sou Rafaela Santana, sou fisioterapeuta e consultora em aleitamento materno. Estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre o manejo clínico da amamentação, especificamente sobre pega e posicionamento. Uma grande honra estar aqui novamente, né? Hoje, esse ano é o 7º ano do encontro do IPS, né? Em comemoração e celebração à Semana Mundial de Aleitamento Materno, que ocorre todo mês de agosto, chamado Agosto Dourado. Primeira semana de agosto, onde todas as celebrações são voltadas ao mundo inteiro. As instituições se reúnem, instituições de ensino, de saúde e as comunidades para falar a respeito de aleitamento, para alertar mais uma vez e sempre, né, a população sobre as vantagens do aleitamento materno. Não é à toa que esse ano nós estamos com o tema de aleitamento, da Semana Mundial do Aleitamento, que é Apoie a Amamentação para um Planeta Mais Saudável, por um planeta mais saudável. Então, o slogan da Semana Mundial de Aleitamento, ele traz uma inspiração forte nessa agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável e busca conscientizar famílias, pais, profissionais dos benefícios da amamentação. A gente sabe que a produção do leite, das fórmulas, né, lácteas, eles têm um grande impacto no meio ambiente, porque são liberados combustíveis fósseis, é baseado, né, em combustíveis fósseis, os insumos da agricultura, pecuária, então tudo isso traz um impacto negativo. Sem dúvida nenhuma, o aleitamento materno humano é a melhor alternativa de alimentação infantil para as crianças pequenas. O impacto a longo prazo é grandioso, nós já falamos disso, sabemos disso. Prevenção de doenças como diabetes, hipertensão, obesidade. Então, tudo isso a gente consegue resgatando a cultura do aleitamento materno para as nossas sociedades, dentro das nossas comunidades. Então, assim, é um papel importante. Eu me sinto, assim, honrada em estar aqui, né? Agradeço o convite mais uma vez às coordenações e às chefias do IPS, do Banco de Leite, né? Doutora Camila, que mais uma vez me convidou, e estamos aqui juntas, mas para esse momento de instrução. Então vamos lá. Então, o que é que inclui o manejo clínico da amamentação? Quando a gente fala de manejo clínico, é porque dentro da abordagem do profissional de saúde que se propõe a trabalhar com amamentação, existem 3 domínios muito importantes. O primeiro domínio é você conhecer o contexto da população que você trabalha, né? Você conhecer os aspectos biopsicossociais que interferem na dinâmica daquela comunidade, que vão influenciar positivamente ou negativamente na adesão ao aleitamento materno. Porque o aleitamento materno não é apenas a mama da mãe e o bebê. Não, existe por detrás toda uma estrutura social que influencia no imaginário dessa mãe, nas palavras que ela ouviu, né, durante a sua adolescência ou a fase adulta, que influenciam positivo ou negativamente no seu desejo de amamentar, na segurança que ela vai ter em enfrentar algumas dificuldades que porventura surjam, né, ou não. Então, tudo isso depende desses fatores condicionantes e determinantes, fruto desse estudo, desse contexto social. Então, é importante que o profissional tenha essa visão, tá? Segunda coisa é que ele possa também, o segundo ponto, são 3 pontos, 3 domínios. O segundo domínio é o domínio da habilidade de comunicação. A habilidade de comunicação é algo que desde a década de 1980, né, 1990, na área da psicologia, se falava da psicologia ou da abordagem centrada na pessoa. O que é isso? É você estabelecer uma conexão com o outro em qualquer instância, seja ela numa relação terapêutica, né, ou familiar, ou interpessoal, outra. Você está conectado com o outro, conectado com o desejo do outro, com a necessidade do outro. Então, essa abordagem centrada na pessoa, ela é o diferencial de qualquer profissional, não só o profissional que quer trabalhar com amamentação. No momento que a gente está diante de uma mãe que está com dificuldade de amamentação, está com mamas engurgitadas, já tentou colocar seu bebê no peito várias vezes e não conseguiu, ela já está em desespero, né? Ela já está muitas vezes desistindo. E muitas vezes aquela abordagem nossa vai ser a última chance, né? A última opção para aquela mãe. Ela já está quase desistindo, então a gente não pode perder a oportunidade de estar com ela, conectada com ela, na presente, né? A presença realmente, escutando essa mãe mais do que falando, escutando mais do que julgando. Então isso é primordial.
Junto a isso, o terceiro domínio, né, que já falando dos outros dois, o terceiro domínio é o manejo clínico. Então, dentro de manejo clínico, que é um universo muito grande, inclusive foi subdividido aqui em 2 ou 3 partes, né, 2 ou 3 partes, e a mim me coube falar sobre pega e posicionamento. Então, pega e posicionamento, quando a gente fala de pega e posicionamento em aleitamento materno, parece algo muito corriqueiro, né, parece algo que todo mundo já falou, né? O que é que tem mais para falar sobre aleitamento, sobre pega e posicionamento do bebê e da mãe, né? Porque você abre qualquer site, você pega os artigos, tem muita coisa a respeito disso, mas por que que nós ainda encontramos tantas dificuldades dessas mães, quando estão diante de seus bebês, em conseguirem a pega correta, né? Em chegarem, em manejarem, chegarem até lá? Né? Por que que há tanta frustração? Por que que há tanta dificuldade de execução, né, dessas instruções, que são, muitas vezes a gente faz todos os esforços, né, no pré-natal, a gente está ali com grupos de mães, grupos de pais grávidos, no ambulatório, a gente mostra, a gente traz o audiovisual, não é isso? Só que o que é que falta, gente? Falta, no pós-parto, o profissional capacitado no momento certo, em que o problema acontece. É isso que falta. Então, quando ela ainda está na maternidade, né, quando a mama começa a sofrer grandes transformações, porque já vem sofrendo transformações no decorrer do período pré-parto. Mas, no momento do pós-parto, há o início da chamada apojadura, depois de 2 dias ou 3. Então, é aí que as grandes dificuldades acontecem. Então, a gente vai falar aqui do passo a passo. O que é que um profissional de saúde, né, que trabalha com aleitamento materno, que está dentro de uma maternidade, precisa saber, né, como orientar essa mãe naquele momento, como exatamente fazer. Temos pega e temos posicionamento. Vamos falar de pega. A importância da pega do bebê. Nós sabemos que uma das principais causas de desmame precoce da amamentação é a pega incorreta. O engurgitamento mamário afeta a amamentação diretamente e causa também o desmame precoce. Então, se você for ver lá na fisiopatologia, né, na etiologia do engurgitamento mamário, você vê que tem por trás do engurgitamento uma má pega. Quando você vai olhar uma mãe que está com trauma mamilar, uma lesão, uma fissura mamária, né, uma fissura mamilar, com engurgitamento mamário localizado, né, aquela vermelhidão mais localizada, você vai buscar a origem disso, tem lá a má pega do bebê. Então, na verdade, nós precisamos sempre, quando estamos diante de uma mãe com problemas, enxergar que nós precisamos ver essa dinâmica da sucção, como está esse posicionamento e essa pega desse binômio. Tá? O trauma mamilar ele pode ser definido como uma lesão visível na mama, macroscopicamente, pode ser em forma de marcas brancas, de bolhas, de edemas apenas, né? De vesículas, né? Que são aquelas bolinhas menorzinhas, a própria hiperemia, manchas escuras, equimoses, então são vários tipos. Então todos esses sinais, às vezes tem equimoses por fora, na areola, não necessariamente no mamilo. Então às vezes o bebê faz aquela pega, aparentemente ele está puxando, mas ele está puxando erroneamente, né? Ele não está puxando no centro da mama, ele está puxando lateralmente. Então ali, olhando a mama de uma mãe, muitas vezes a gente consegue identificar de que forma esse bebê está fazendo a pega dele, tá? Então, como nós sempre dizemos, né, o pessoal que trabalha, as consultoras, as enfermeiras, todos nós, as técnicas, fisioterapeutas, é o sonho de todo mundo, né? Aquela pega correta, a pega adequada, é o sonho. Isso acontece, pode acontecer espontaneamente? Pode sim. Né? Muitos bebês, eles conseguem, e suas mamães, se ajustar, né? Que o encontro aconteça, né? Na boquinha, a areola, e isso acaba fluindo naturalmente. Mas é claro que nós não temos nunca um binômio igual ao outro, né? Até a mesma mãe, quando tem gêmeos, elas conseguem identificar de olhos fechados qual dos bebês está mamando, porque o padrão de sucção de cada um é diferente. O tamanho da boquinha, a força que coloca, a incursão da língua, o movimento que faz da cabeça. Então, tudo isso interfere nessa efetividade, nessa extração do leite. Então, esse, sem dúvida nenhuma, a pega correta é o sonho de todos nós, não é só da mãe, né, das famílias, e é um desafio muito grande para todos nós. Então, é importantíssimo abocanhar a areola e não apenas o mamilo, isso é algo que a gente sempre está falando. Né? Aqui nós temos nossa
nossa mama didática, uma areola de um formato, né? Um tamanho mediano, vamos dizer assim, um mamilo protuso. Então, muitas vezes, o que é que acontece? O mamilo, quando ele é protuso, o bebê, há o risco do bebê pegar apenas o mamilo. Ele não amplia além do mamilo, de forma a pegar toda a areola ou a maior parte dela, né? Nós temos também outros tipos, outras mamas, vários tipos de mamas, me desculpe, em que a gente observa diferentes tamanhos de areola. Então, quando esse bebê pega apenas o mamilo, o que é que vai acontecer? Ele vai extrair leite, mas não uma quantidade suficiente para satisfazê-lo. Então, ele vai manter uma sucção mais demorada, né, com risco maior de lesar esse próprio mamilo, até pelo excesso de estímulos locais, tá? Ele vai prolongar esse tempo e ele vai fazer mamadas mais frequentes. Então, essa mãe ela não descansa. A longo prazo, o que é que pode acontecer? O que é que vai acontecer? A mãe está em um desgaste, né, no esgotamento físico pela privação de sono. Então, olhe quantas coisas advêm de uma má pega. Então, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores tópicos, itens que a gente tem que estar bem atento quando a gente se propõe a trabalhar com aleitamento materno, é garantir esta pega. Então, a imagem mostra, né, dos nossos slides, a forma como o bebê realmente precisa ampliar. E quanto mais ele amplia na areola, mais volume de leite ele extrai. Então, ele faz a chamada transferência do leite do peito para o seu estômago. Esse termo transferência é um termo técnico que nós utilizamos para designar quando uma sucção ela é realmente efetiva, quando o bebê consegue extrair o suficiente para se nutrir, para ocupar o seu estômago, tá? Então, mas por que é tão comum isso aí, né? Porque, na verdade, a mama ela é um órgão funcional, né? Funcional porque existe uma função de produção láctea, né? Aqui dentro, vou mostrar para vocês a estrutura interna da mama. Nós temos os ductos mamários, né? São delgados, são finos, que eles convergem para caixinhos de alvéolos, semelhantes àqueles caixinhos de uva. Então, são inúmeros ductos. Nós temos, em média, isso varia um pouco de mulher para mulher, mas pode variar de 10, 12 até 20 ductos que convergem para esse mamilo, para essa areola, tá? E daqui eles vêm, né, e também finalizam nos nossos caixinhos, né, de alvéolos produtores de leite. Então, é importante entender que essa estrutura ela é dinâmica, ela está se modificando todo o tempo. Então, quando a mãe vai para a sala de parto ter o seu bebê, ela já tem uma mama mais volumosa, ela tem uma mama um pouco maior do que o do início da gravidez, sem dúvida, por ação hormonal. Mas ali, no momento em que o bebê é colocado no peito, já no momento da retirada da placenta, da saída da placenta, já há uma nova mudança hormonal. E com isso, a mama começa a produzir o colostro. Começa a se modificar. Tanto é que lá para o 3º dia de vida do bebê, aí a mama já está completamente diferenciada. Então, não é a mesma mama de quando o bebê nasceu. É uma mama mais inchada, é uma mama mais edemaciada, é uma mama que a circulação interna, ela se proliferou justamente para garantir a produção do leite. E o que acontece quando esses tecidos se distendem? A areola, né, prestem bem atenção que isso é muito importante, a areola ela muda de consistência, ela fica menos flexível. E se ela fica menos flexível, fica mais difícil do bebê fazer o quê? Abocanhar. Então ele vem de baixo para cima, abocanha e faz o movimento de extração. Mas quando essa areola está endurecida pela presença desse edema, desse inchaço, lá do 3º dia, geralmente, de vida do bebê, então essas estruturas são todas esticadinhas. E fica difícil do bebê conseguir fazer o molde da boquinha. Então, aí é o ponto principal que nós entramos em relação à orientação correta para essa mãe. O que é que deve ser feito, então, quando a mãe sentir? Primeiro, ela precisa identificar quando sua areola está endurecida. Ela vai perceber. Ela sente endurecimento, ela sente um repuxamento, mas ela não sabe que ela precisa massagear essa areola antes de colocar o bebê para que ele consiga extrair mais leite e pegue corretamente, não pegue no mamilo. Ela não sabe disso. Então, nós precisamos reforçar essa orientação, né? Elas recebem muita informação e muitas vezes elas não sabem aplicar. Então, na hora, ainda na maternidade, ainda antes da alta da maternidade,
é necessário ter essa informação e aplicar, de massagear, né, com 2 dedos ou com 3 dedos, a região areolar antes de colocar o bebê para mamar, porque essa massagem vai mobilizar os fluidos internos e diminuir esse inchaço e naquele momento acoplar o bebê. Então sempre, o bebê está chorando, aí muitas vezes a mãe fica inquieta, quer colocar logo no peito, está trocando fraldinha, ela está massageando a areola dela. Pode ser feito manualmente ou pode ser feito com aparelhinhos de vibromassageamento, tá? Então, a gente sabe, lá no slide também, vocês vão estar, que a gente vai estar disponibilizando para vocês, por que será que isso tudo acontece? Justamente por isso. Esse entumecimento areolar, esse endurecimento areolar é o vilão da história. Então, a gente tem que ter isso em mente e sempre não abrir mão dessa orientação. Já massageou sua areola? Massageie um pouquinho, são 5 minutinhos, é rapidinho, sem pressa, sem aprofundar muito para não machucar, para não formar hematomas e assim garantir uma melhor pega do bebê. Tá? Temos disponível também um formulário de observação de mamadas. Esse formulário de observação de mamadas ele é do ano de 2004, ele foi desenvolvido pelo Unicef em associação, em parceria com a OMS. E nesse formulário são 5 itens que são observados: o comportamento da mãe, o comportamento do bebê, o posicionamento desse bebê no colo, a pega e a sucção do bebê. Então, é muito didático, isso está disponível em qualquer site, né? Vocês podem ir no Google, inclusive, e ter acesso a esse formulário. E lá eu quero chamar a atenção que é realmente um formulário muito funcional também, muito prático, que vocês podem estar adotando no dia a dia de vocês. Então, lá na posição do bebê, a gente observa que a cabeça e o corpo do bebê, se eles estão alinhados com a mãe, se o bebê está seguro, próximo ao corpo da mãe, está sendo segurado próximo, se a mãe tem aquela forma de pegar um pouco mais insegura, né? Mais solta. Se o bebê está de frente para a mama, né? De frente para essa areola ou de lado, né? Se ele pega de lado. Em relação à pega do bebê, se ele pega a parte de baixo do que é de cima, a gente sabe que o bebê precisa pegar mais a parte inferior e ele completa com a parte superior da areola. Para isso ele tem que vir de baixo, eu vou mostrar para vocês, tá? Observar também se o queixo do bebê está tocando a mama da mãe, então é uma forma de automaticamente você garantir que ele vai pegar de baixo para cima, quando você projeta o queixinho do bebê e aí faz o acoplamento, tá? Em relação também à posição da boca do bebê, se ele está muito aberta ou se ele está com aquela boquinha mais fechadinha. O bebê precisa realmente fazer uma boquinha mais aberta, com lábios voltados para fora, de forma que ele consiga realmente fazer a extração, tá? Então, essa imagem, a gente está vendo aqui uma imagem de uma mama com entumecimento areolar e uma retração mamilar. Isso é muito interessante. Por quê? Porque essa mama é uma mama, se vocês observarem, tem uma reentrância nesse mamilo. Né? Esse mamilo normalmente não estaria nessas condições. Não é um mamilo pseudo-invertido. Ele, em situações normais, é um mamilo protuso. Mas nessa imagem, por conta do entumecimento areolar, a gente observa que há um espessamento dessas estruturas e o mamilo ele retrai. Então, é essa situação que é mais difícil para o bebê pegar realmente, tá? Então, com o massageamento digital ou com o vibromassageador, nessa parte da borda da areola, é importante que a gente reforce elas, que é pouco tempo, 2, 5 minutinhos, né? Que não vai interferir, né? Nessa dinâmica, vai interferir só positivamente e a gente vai conseguir um resultado bem interessante, tá? Então, sem dúvida nenhuma, a areola ela precisa estar macia e maleável. Então, é importante que o profissional, em primeiro lugar, vamos lá, os 4 pontos, tá? Em primeiro lugar, ensine a mãe como manejar isso, como manejar essa areola. Então, vamos pegar aqui, vamos mostrar a vocês. Fechar aqui a mama. Porque é importante que estar com ela e fazer junto com ela, né? Com 2 dedos, fazer um movimento circular, sem friccionar. É importante que não é fricção, tá? Não é fricção, é um movimento de giro, de uma pressãozinha circular ao redor de toda a circunferência da areola.
Sentiu que amoleceu, é o momento de colocar o bebê. Aí algumas pessoas perguntam, e se eu fizer o massageamento em outros momentos? Ele está dormindo, eu quero massagear já para preparar. Não, não é indicado. O ideal é que a gente deixe para fazer o massageamento quando o bebê já acordou, porque essas estruturas, esse edema, ele tende a se reorganizar, ele tende a voltar, tá? Então tem que ser feito com o bebê já acordadinho, já pedindo para mamar. Sem dúvida nenhuma, a dor é um dificultador desse processo, né? Desse manejo, tanto para o profissional quanto para a mãe. Então, a sutileza, o toque mais sutil, sem pressa, não é no sentido perpendicular, tá? É mais tangencial mesmo, para que a gente consiga um efeito melhor. Lembrando, o massageador, tem vários modelos, isso a gente já conversou sobre isso em outros momentos, mas é importante que a gente utilize um massageador que dê 60 Hz de frequência, que é uma frequência analgésica, e uma frequência que realmente faz a mobilização dos fluidos. Então, a gente pode passar na borda da areola, vai passando também nos próprios movimentos circulares, além de ser um estímulo extremamente prazeroso para a mãe, que naturalmente vai liberar a ocitocina. Então, na verdade, a gente vai estar agindo em dois mecanismos, né? O mecanismo de descompressão dessa região e maleabilidade da areola e, ao mesmo tempo, estimulando a liberação de ocitocina, que vai nos ajudar na saída do leite. Terceiro ponto, depois que ela fizer o massageamento, se sentir que a mama, isso no terceiro dia, mais adiante, vamos dizer que é uma mãe que é super produtora de leite, isso é muito comum acontecer, gente. Uma mãe que produz muito leite, que o bebê, na segunda ou terceira consulta para o pediatra identifica que ele está com uma perda ponderal, uma perda de peso. Mas isso é incoerente, né? Como uma mãe com tanto leite não está conseguindo nutrir o seu bebê, o que é que está acontecendo, né? Então, na verdade, muitas vezes é uma mama que produz demais, a areola muito endurecida, o peito muito endurecido, o bebê não consegue o boa pega, então o bebê consegue extrair algum leite, sim, consegue, mas às custas de um gasto energético muito grande, de uma força que ele faz muito grande e uma pega incorreta. Quando a gente vai observar um pouco melhor, e muitas vezes os pediatras contactam as consultoras de amamentação para avaliarem o que está acontecendo nesse processo, e é justamente uma pega incorreta, com retenção de leite, com áreas de endurecimento, de entumecimento da areola, mas também de pequenos engurgitamentos ao longo de toda a mama, que muitas vezes não dá nem hiperemia, mas estão ali com retenção, ou seja, a mama não é completamente esvaziada. Então, o leite, dessas regiões mais posteriores, ele não é extraído pelo bebê. Então, isso é muito comum acontecer. Consultas no 20º dia de vida, 15º dia de vida do bebê, quando o bebê não está mais ganhando peso, porque a mama estava muito cheia. Então, aí esse ponto que eu trago, o terceiro ponto, ensinar a mãe como realizar uma ordenha de alívio corretamente. A ordenha de alívio é muito importante que ela conheça, saiba que existe, a função, para que serve. Não é uma ordenha de extração para armazenamento, para o retorno ao trabalho, não. É outro tipo de ordenha. É uma ordenha apenas para aliviar os ductos que estão congestos, que estão dilatados, e que por conta disso o bebê tem dificuldade em extrair esse leite. Então, chamada técnica de Marmé, que é a técnica de ordenha normal, mas que a gente utiliza, pode ser utilizada nesse contexto, antes de colocar o bebê. Então, a sequência seria o quê? Massagear a mama, né, digitalmente ou com um aparelho, fazer esse massageamento e aí partir para fazer uma pequena ordenha de alívio, de forma que aquele excesso de leite, né? Tem mulheres que têm muito leite, numa demanda acima do que o bebê precisa, são aquelas chamadas mulheres doadoras. Essas a gente precisa identificar e encaminhar para os bancos de leite, porque essas mulheres precisam realmente ser acompanhadas, porque muitas vezes podem acontecer recidivas de engurgitamentos e até mastites por conta de retenção de leite. O bebê não dá conta e a mulher ela não sabe que ela precisa ordenhar para esvaziar, de que aquele velho conceito, né? Aquela máxima de que quanto mais tira o leite, mais tem. Quanto mais você esvazia, mais você produz. E é verdade, né? Sabemos que os hormônios supressores da lactação eles estão presentes e agem quando os alvéolos estão distendidos. Então, eles entram para inibir a produção. Então, se o bebê não é capaz de esvaziar toda a mama porque é uma mama muito cheia, então essa mama vai começar a longo prazo a diminuir de produção. O quarto ponto, então, é ensinar a mãe exatamente como fazer para que seu bebê consiga abrir a boquinha. Então, sempre ela diz assim, mas ele fica com a boquinha aberta, a boquinha fechada, eu não consigo, né? Eu faço de tudo, mas ele
trava a boquinha, como é que eu faço? Eu não tenho mão para tudo isso. Então aí a gente vai entrar no segundo item do manejo clínico, que é o item posicionamento. Na verdade, o que vai auxiliar muito na abertura da boca é a forma como essa mãe carrega o seu bebê diante do seu peito, diante do seu corpo. É desmistificar a ideia, tirar a ideia de que aquela posição confortável, né, e bonita, que é uma postura que nós chamamos de convencional, quando a mãe carrega o seu bebê ao colo, né, nesse holding, chamado de candle hold, posição de carregar no berço, como se ele estivesse num bercinho. Então, essa posição é uma posição bem conhecida de todas as mães, está no imaginário das mulheres até. Mas a gente precisa entender que, possivelmente, nos primeiros dias, essa postura não vai ser a indicada para que essa mãe consiga o quê? Trazer esse bebê para o acoplamento na sua mama. É necessário que ela faça uma pega cruzada. Nós chamamos de pega cruzada. Então, já vamos entrar um pouco aí no posicionamento, tá? Então, posição mãe-bebê. Então, quando nós vamos partir para uma orientação de posicionamento, é importante entender que a garantia do posicionamento não está na almofada de amamentação, né? Muitas vezes as mães, elas partem para comprar um enxoval e se preocupam muito com a almofada de amamentação. É importante, é um item muito importante. Só que muitas vezes a almofada, quanto maior ela for, mais ela pode ser um dificultador do processo de ajuste desse corpo dela com o seu bebê. Então, muitas vezes, uma almofada um pouco menos robusta, ela é mais facilmente adaptável do que uma mais cheia, uma mais endurecida, uma mais dura, tá? Lembrar de que quando a mulher for amamentar, por exemplo, com a mama direita, essa almofada, ela vem pela direita, porque o ideal é que a almofada apoie o braço, o cotovelo da mãe, não necessariamente o bebê, né? O bebê vai ser sustentado pela mãe, mas quem vai sustentar a mãe? A almofada de amamentação. Então, esse posicionamento aqui, uma cadeira de braço, tá? Uma cadeira de braço, onde o apoio do cotovelo realmente faça com que diminua essa tensão desse ombro dessa mãe e ela consiga amamentar mais tempo, porque a gente tem que entender que a mamada é uma função que vai ser repetida várias e várias vezes. Então, se essa mãe está cansada, ela não vai aderir. Outros motivos ela vai começar a colocar, né, para poder se afastar um pouquinho desse aleitamento, tá? Então, importantíssimo ensinar a mãe como deve segurar o seu bebê, porque a pega que a gente falou tanto depende de um bom posicionamento, tá? Então, a pega, o posicionamento nós vamos escolher de acordo com a fase em que o bebê se encontra. Então, nos primeiros dias de vida do bebê, dificilmente, não estou dizendo que realmente não seja possível, mas dificilmente a mulher ela vai conseguir dar conta de uma amamentação nessa posição clássica, ou chamada Madonna, né? A posição Madonna é quando a mulher está fazendo hold com o bebê, um acolhimento como um berço, e aí ela vem com a mão contralateral e ela vai colocar. Então, importante o quê? Para colocar na boquinha do bebê tem que fazer um movimento de cima para baixo, chamado nariz-boca. 3 movimentos, nariz-boca, nariz-boca, nariz-boca. Geralmente o bebê já abre a boquinha, ele faz o reflexo de abertura da boca. Então, esse estímulo, não só no cantinho, como é bem conhecido, né? No cantinho da boca, estimula o cantinho da boca, mas não só esse, mas em cima também, para que esse bebê abra essa boquinha. Então, vocês acompanhem comigo. Se eu estou nessa posição, como que eu vou conseguir ajustar a cabecinha do bebê? Ao passo de que se eu faço um movimento cruzado, eu cruzo aqui, então eu venho com minha mão esquerda, seguro abaixo das orelhas do bebê e eu venho com minha mão contralateral e eu ajusto aqui. Então, na verdade, é uma posição que você olha e diz, mas ela não está bem posicionada, essa mulher não está bem posicionada, mas na verdade é uma posição muito confortável, ela pode apoiar os pés, ela pode dobrar as pernas se ela conseguir, e aqui ela vai ter o controle total do movimento da cabeça do bebê, para cima, para baixo, de um lado para o outro, tá? E aqui vai ser colocado nariz-boca, 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 tá? Então, é um movimento conjunto, a gente chama de movimento de acoplamento. Então, o bebê não é um boneco, o bebê está se mexendo. Então, muitas vezes o bebê está se mexendo, a gente tem que dar a ele essa liberdade de movimentação, mas é muito confortável ele ser pego por aqui.
Na prática vocês vão perceber isso. Então, essa posição cruzada é uma posição muito utilizada na primeira semana de vida do bebê, principalmente nos primeiros dias da maternidade, tá? Demonstrar para elas várias posições, várias opções e as vantagens do posicionamento é muito importante. Então, quando se fala disso aqui, então pode gerar um estranhamento, mas quando você mostra na prática e ela vê o resultado, ela vai replicar. Uma outra posição também muito utilizada é a posição invertida. A posição invertida, ou também chamada de posição de futebol americano ou beisebol, quando a criança é colocada abaixo da axila da mãe, a mãe se posiciona um pouco lateralmente, a almofada vem ao encontro também desse bebê e dessa mãe lateralmente, e aqui ela vai ter todo o controle também na cabeça da criança, do bebê, e realizar o movimento de nariz-boca, tá? Para que é utilizada essa posição invertida? É muito indicada para os casos de retenção de leite na parte mais posterior da mama, próximo à axila, aquelas mamas que são muito cheias, que produzem muito leite, e o bebê ele não consegue dar conta de tudo isso. E aí a mãe sempre está queixando, mas está muito dolorido, embaixo das axilas fica retendo, fica endurecido. Então a gente orienta para que coloque invertido, porque nessa posição invertida, na direção do queixinho do bebê, ele consegue ter mais força de extração do leite. E com isso ele vai esvaziar a mama mais rapidamente, tá? Uma outra indicação dessa posição invertida é quando, numa situação em que as mães nos procuram, os pediatras, porque o bebê só aceita mamar numa mama. Ele foi acostumado dessa forma e agora com 15, 20 dias de vida, o bebê precisa adaptar na outra mama, porque uma mama só a mãe não vai ter condições de dar conta daquela amamentação. Então é importante adaptar essa criança. Então nós utilizamos a posição invertida como deslizamento. Como é isso? Então vamos supor que o bebê ele está acostumado apenas a mamar direita, ele não aceita a mama esquerda. Então nós orientamos a mãe a fazer a seguinte manobra. Começa a amamentar na mama direita, né, que é a preferida dele, e naturalmente do meio para o final, quando ele já não tiver com aquela fome inicial, né, aquela fome maior, então posiciona e deslizando o bebê para a mama oposta. Então nesse momento o bebê, a gente vai meio que enganar o bebê, porque ele vai permanecer na mesma postura. Então, fisicamente, ele se comporta da mesma forma. Ele não vai estranhar tanto. Então, vai ser possível o quê? Colocar o bebê em contato com a mama esquerda. Então, aí a gente inicia o processo de adaptação. E sempre funciona. E existem outras posições, inúmeras posições. A posição de cavalinho, que é para crianças que têm refluxo, que precisam realmente comer elevadinhas para que esse refluxo, esse retorno de leite não ocorra, né? Tem uma posição muito importante, que é a posição de você reclinar a mãe, colocar ela chamada de laid back, quando você pede para a mãe se debruçar na cama ou na poltrona, de forma que seu bebê venha sobre ela. Em quais situações isso é importante? Situação em que a mãe já está com a amamentação estabelecida, já consegue colocar para mamar o bebê na posição clássica, né? É importante trazer para essa posição porque mães que têm muito leite, tem mulheres que têm tanto leite que o bebê começa a fazer engasgos pelo excesso de jato. Então, se você está nessa posição mais verticalizada, o leite vai descer mais rápido, a vazão é maior realmente. Então, se você deita essa mãe, no momento que você deita, você diminui a velocidade do fluxo e você desacelera esse fluxo, você favorece o bebê sugar melhor, sem a sensação de afogamento e sufocamento que eles ficam realmente. Então, muitas vezes é confundido até com refluxo, ou o bebê, a mãe menos informada, ela acha, a família, né? Ela acha que o bebê não gosta do peito, rejeita o peito. Não é, o bebê não dá conta da velocidade dos jatos, muito grande, e aí a gente pode desacelerar isso, trazendo a mãe para uma postura mais deitada, tá? Então, na verdade, as posturas são várias, e é importante que a gente entenda e mostre para a mãe que sempre é um jeito. Sempre é um jeito. Tá? Postura deitada. Postura deitada é indicada em algumas situações, principalmente durante o dia, quando a mãe está muito cansada, mas à noite a gente acaba não recomendando. E para finalizar, eu queria deixar aqui para vocês essa última imagem do slide, é uma imagem muito linda. Ela foi feita lá no banco de leite do Hospital da Mulher, onde você vê o trinômio, na verdade, né? O pai, a mãe, o seu bebê, a profissional ali acolhendo,
disponível para aquela tríade, né, aquele trinômio, intervindo na medida certa, não interferindo no processo natural deles de descoberta da própria forma, né, de o que é que funciona com aquele bebê. Eu estava nesse dia, o casal chegou buscando essa ajuda e a profissional foi de uma forma linda acolhê-los. Então aí eu coloco, será um processo tranquilo amamentar? Nem sempre, mas sempre existe algo a ser feito. Então essa é a mensagem que eu deixo para todos nós da área de saúde, para os profissionais que estão querendo adentrar aí, né, as pessoas que estão querendo adentrar na área, na profissão, que divulguem isso, né, que falem mais a respeito de amamentação e principalmente que há sempre muito a ser feito. O manejo clínico é sem dúvida essencial para um bom resultado. Temos hoje vários recursos, temos o laser chegando, né, já há quase 10 anos, recursos que vieram para nos ajudar, mas sem dúvida nada supera um bom manejo clínico. Tá bem? Muito obrigada.